Vamos então conhecer os nossos painelistas. Luciana Collet. A Luciana Collet é editora da Broadcast Energia, um serviço de informações sobre o setor energético da Broadcast Agência Estado, plataforma pioneira na distribuição de conteúdo e dados em tempo real para os segmentos financeiro, corporativo, agro e governo. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência no jornalismo econômico brasileiro. Possui longa trajetória de cobertura, principalmente de setores de serviços regulados, como energia elétrica, gás, infraestrutura de transportes e saneamento. Formada em jornalismo pela Casper Libero, possui pós-graduação em jornalismo econômico pela COGEAI, PUC, São Paulo, MBA em informações econômico-financeiras e mercado de capitais pela FIA e MBA pela FACAMP. Ela foi premiada pela plataforma Negócios da Comunicação nas últimas 8 edições do Prêmio Especialistas, que reconhece jornalistas experts em diversas áreas da economia, com reconhecimentos na premiação em categorias como bens de capital, matriz energética e petróleo, gás e energia elétrica, e transporte e logística. Venceu ainda o Prêmio de Jornalismo Mercado Livre de Energia Elétrica e Energias Renováveis. Ufa! Vamos para outro agora. Otávio Rosa. Otávio Rosa é sócio da Value Bridge, consultoria especializada em reestruturação empresarial e planejamento estratégico, onde por 13 anos conduz projetos como CEO e CFO. Possui sólida experiência em distribuição e comercialização de energia e na cadeia fornecedora do setor em projetos referências em EPC para transmissoras de energia, apoiando a organização em desafios de performance, gestão e estruturação de processos críticos. Júlia Forlani. A Júlia tem mais de 20 anos de experiência conectando a sociedade civil, a formulação de políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. Ao longo de sua carreira, colaborou com instituições de destaque, como a Choca Instituto Humanitas 360, PNUD, Freedom Network. Atualmente é especialista em parcerias estratégicas no Instituto Amazônia Mais 21, liderando iniciativas para promover a economia verde na Amazônia Legal por meio do desenvolvimento de projetos, ativos, cadeias de valor e fundos de Blend Finance. Paulo Rezende. Ele é gerente de transição energética da FINEP. Com mais de 20 anos de atuação na FINEP, Paulo desempenhou atividades em diversas áreas da empresa. Atualmente gerencia o Departamento de Transição Energética na agência. É mestre em Políticas Públicas pela EBAP-FGV. Graduado em Administração Industrial pelo Cefet Rio de Janeiro. Especialista em propriedade intelectual, empreendedorismo e gestão da inovação. Guilherme Paloni. Ele é engenheiro de aplicação e desenvolvimento com 13 anos de experiência na Hidro, atuando na interface entre engenharia, produto e cliente. É responsável pelo desenvolvimento de produtos para o segmento de energia solar da empresa, com foco em cálculo estrutural e projetos de produtos e perfis. Obrigado a todos. E a palavra nesse instante, abrindo as falas oficiais, a Luciana Collet. Obrigada. Não, eu vou falar daqui, tá bom? Para vocês? Então, tá bom. Eu queria agradecer, então, a organização do evento, a Epsolar, pelo convite para estar aqui, né? Esse tema muito importante, acho que ganhou ainda mais força nesse ano, né? Com a COP, né? Falar de economia verde, e é uma oportunidade mesmo estar aqui e discutir o presente e o futuro, né? Então, de desenvolvimento econômico, mas com propósito, né?
procurando, então, procurando a proteção do meio ambiente, procurando o desenvolvimento social, a redução das diferenças sociais, né, das desigualdades sociais, proteger a biodiversidade e propiciar aí uma redução das emissões, né, uma redução do impacto ambiental nas atividades econômicas, né? E para isso um ponto fundamental é, como sabemos, o uso racional, né, dos recursos e desculpa, gente. E também formas, né, estratégias para reduzir o impacto das empresas, né, nas suas atividades produtivas, ou mesmo a adoção de alguma medida de compensação, como reflorestamento, como aquisição de créditos de carbono. São muitas as estratégias, né, e no Brasil a gente tem um terreno muito fértil para isso, né? A gente está até cansado de ouvir falar que o Brasil pode ser um líder na economia verde, né? Falta muitas vezes sair do campo das ideias e ir para a prática, né? Ir além, né? A gente já ir além do discurso de que temos uma matriz verde, de que temos muitas possibilidades e superar também os desafios de atração de investimentos, de tantas travas que ainda temos na nossa economia para efetivamente liderar essa transição energética global, essa execução de fato de uma economia verde, né? Então, para começar essa nossa discussão, eu queria pedir ao Otávio Rosa, né, que é especialista em reestruturação de empresa, tem, né, como já foi falado, muita experiência aí em vários elos da cadeia do setor elétrico, né? E eu queria te perguntar, então, como impulsionar as práticas sustentáveis dentro dessa cadeia que é verde no seu produto final, mas talvez, né, tenha um caminho ainda a percorrer para a efetiva sustentabilidade de sua atividade, né? Legal. Bom, prazer. Obrigado, viu, Luciano? Então, acho que já contou um pouquinho da história da Valubrid, né, que é onde eu sou sócio, mas o que a gente percebeu aí durante todo esse tempo no setor elétrico, né? Existe um conflito natural entre essa nossa vontade e o nosso discurso com a prática econômica do setor. Então, o setor ele é um setor voltado por retorno sobre investimento. Então, todas as empresas precisam ter retorno no seu investimento. E muitas vezes esse retorno sobre investimento ele faz com que as práticas convencionais sejam perpetuadas. Porque não necessariamente uma prática sustentável tem um retorno maior do que uma prática não sustentável. Então, por exemplo, vamos pensar numa distribuição de energia, né, que foi um momento que a gente trabalhou aqui ao longo da consultoria. Toda distribuidora ela depende de quanto ela investe para poder ela receber ali na sua tarifa que cada consumidor paga, né? E a parte mais difícil e que tem mais briga é na hora de aprovar quais projetos você vai fazer, onde você vai aplicar o seu dinheiro. E quando isso acontece, na maioria das vezes, tudo aquilo que é de longo prazo, né, 5, 10 anos, ele fica para depois. Porque tem um monte de coisa que vai te dar um retorno maior num prazo muito mais curto. Então isso é uma grande dificuldade. Na hora que você olha, por exemplo, a cadeia que é uma cadeia de suporte, né, para o setor elétrico. Então a gente fez um projeto grande numa grande construtora do setor, que ela constrói linhas de transmissão. Então, na verdade, ela não ganha concessão, né, mas só que, como a gente sabe, é um leilão. Então, leilão ganha quem leva no menor preço. E o menor preço vai ser o mais barato e não necessariamente é o mais limpo. E o pior é que a construtora, muitas vezes, ela tem práticas, tem as certificações, tem todas as suas qualificações, mas se ela não precificar no menor valor possível, no menor prazo de conclusão, ela dificilmente ganha algum projeto. E aí você vai para um outro lado, por exemplo. A gente tem comercialização de energia. Ela, na verdade, ela é uma grande carona, né, nesse setor. Ela potencializa e acelera, mas ela não define. Então, por exemplo, você tem energia incentivada ali, que foi uma boa coisa. A gente tem estímulos a vender energias incentivadas, que são energias limpas, né? A solar, por exemplo, é uma delas. Mas se você não tiver um grande estímulo, em especial do mercado
ou dos governos, ou da agência reguladora, ela não vai conseguir acelerar essa transição. Então a gente fica meio numa, assim, até o ponto é uma dicotomia, né? Então, assim, como eu consigo ser sustentável no modelo econômico que não estimula a sustentabilidade, sabe? Então, assim, o que esse modelo econômico estimula, eu não estou fazendo juízo de valor, não, tá? Se é certo ou se é errado, não. Ele estimula que o acionista ele vai querer ter o retorno mais rápido possível, na maior percentual possível, né? Então ele vive de TIA, na verdade, para os financeiros, assim. Mas nem sempre a parte sustentável ela vai estar na frente desses outros projetos. Eu tenho certeza que no longo prazo ela vai, tá? Porque essa conta a gente vai pagar em algum momento. Talvez não seja na nossa geração, pode ser que seja na próxima. Então, eu acho que essa dificuldade de diferença de modelo com a prática, com o que a gente procura, isso dificulta demais essa mudança nessa cadeia do setor energético. Então, e aí a gente pensa, beleza, mas aí como é que eu consigo resolver esse problema, né? Não adianta eu cruzar meus braços e esperar, né, a conta chegar. Primeiro, a gente tem que entender que todos nós vamos pagar essa conta de algum jeito. Ou pagando um pouco mais de tarifa, ou mudando os nossos hábitos agora. Essa eu acho que é a primeira coisa, a gente precisa aceitar que a gente vai ter que pagar um pedaço dessa conta, né? E isso passa também assim por todos os elos da cadeia. Então, o consumidor final, que também é o contribuinte, vai ter que pagar mais. Vai pagar uma tarifa maior para ter uma energia melhor, mais limpa, um ambiente mais saudável, que no médio e longo prazo ele não se degrade. O acionista, que é o dono da empresa que vive de TIR, lá, de retorno sobre investimento, precisa entender que ele vai ganhar um pouquinho menos, né? E o governo vai ter que forçar essa transição através de agências reguladoras. Então ele vai ter que forçar isso de uma forma que todos percebam que todos nós vamos ter que contribuir de alguma forma. Então, assim, só para fechar, um último exemplo de uma coisa que deu certo nesse setor e nesse sentido. Não na parte ambiental, mas talvez na parte social. A gente tem, por exemplo, na distribuição, os consumidores baixa renda, né, que eles têm desconto na tarifa. E a gente tem aquele programa antigo que deu muito certo no Brasil, que chamava Luz para Todos também. Que levava luz para gente que não tinha sequer capacidade de ter energia. E todos nós pagamos um pedacinho. Na hora que você paga o seu consumidor aqui de São Paulo, você vai pagar um pedaço da tarifa para contribuir com aquele cara que mora no interior do Pará. Para poder ajudar a pessoa carente, né, que vive ali numa região de difícil acesso, para ter uma energia mais barata. Então, a gente tem exemplo que deu certo. Então, eu acho que é muito por uma conscientização. E pensando na parte como assim, acionista, executivo, consultoria, todos nós, assim, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar bastante as decisões do que você vai investir, estudar bastante, conseguir demonstrar que no médio e longo prazo esse tipo de coisa se paga. Por que se paga? Para que o próprio acionista e que todos que fazem parte da decisão da empresa entendam que, apesar de não ser um projeto ou um investimento que ele vai se resolver e vai se pagar em 1 ano ou 2, em 5 ele vai e vai dar muito mais dinheiro do que uma prática convencional, porque ele vai fazer com que a própria indústria mude também. Então eu acho que esse é o nosso papel nesse momento, sabe? Então procurar entender essa transição é necessária e desenvolver técnica de gestão para poder conseguir fazer essa transição também. Acho que é isso. Obrigado. Muito bom, obrigada. Então, acho que nada melhor do que ouvir também uma empresa na prática, como faz para avançar nas suas iniciativas de sustentabilidade, né? A Hydro é uma empresa que, de um lado, já tem produtora de alumínio, um metal reconhecidamente mais limpo, digamos assim, né, pela sua capacidade de reciclagem, mas também é uma empresa que investe em energia renovável, né, que usa bastante disso para reduzir sua pegada. Então, eu queria aproveitar e perguntar para o Guilherme um pouco dessa estratégia da companhia, seja nas suas ações internas de sustentabilidade, mas também como seu produto final, né, os produtos de alumínio podem contribuir na sustentabilidade da cadeia, né, em especial a cadeia aqui solar, né, já que estamos aqui nesse evento solar. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre o alumínio, focado na sustentabilidade. A Hydro já é bastante focada nessas questões de sustentabilidade ambiental, etc.
e vou mostrar para vocês um pouco na prática como que a gente pode ter algumas ações para melhorar a sustentabilidade em qualquer setor que a gente consegue atuar. Bom, o alumínio ele é bastante abundante na crosta terrestre, 8% da crosta terrestre é alumínio, então a gente tem uma grande abundância de alumínio. E ele pode estar em toda parte. O maior desafio é a gente ter uma produção na cadeia moderna e sustentável. O alumínio é um metal forte, leve, ecologicamente correto, e ele vai fazer parte aí do futuro mais inteligente e sustentável. Ele é um banco de energia, na verdade, ele gasta muita energia no alumínio primário e depois, para reciclar, gasta muito menos energia. Ele é infinitamente reutilizável e reciclável e não perde propriedades depois de ser reciclado. Bom, onde que a gente consegue utilizar alumínio? Basicamente em todos os setores, desde o automotivo, construção civil e energia solar é uma delas. 75% de todo o alumínio já fabricado no mundo continua sendo reutilizado através de reciclagem ou ele está ainda em vida útil o produto. 1 tonelada de alumínio reciclado vai economizar 9 toneladas de emissão de CO2 e 6 toneladas de bauxita. Então é muito importante reciclar o alumínio. Então 100 milhões de toneladas de CO2 já foram economizadas todos os anos com a reciclagem de alumínio. Tá dando para escutar melhor? Agora acho que sim. Bom, a hidro em si a gente usa mais de 2/3 da energia é limpa para produzir alumínio. Então ela é uma das empresas de produção de alumínio com menor pegada de carbono no mundo. E para reciclar no alumínio é utilizado apenas 5% da energia do que para a produção original. Bom, aqui um pouco do ciclo de vida do alumínio. Então a gente parte lá da bauxita, produz alumínio através de um processo químico, utiliza bastante energia elétrica para ter o alumínio primário. Depois que a gente entra para o processo de fabricação do produto final, através de extrusão, laminação, fundição, etc., a gente consegue entrar no ciclo do produto, que ele vai ser reciclado e utilizar 5% da energia que seria utilizada para ter alumínio primário novamente. E aí, como que a gente vai conseguir aplicar isso na geração solar, por exemplo? A gente fornece alumínio para vários players do mercado e a gente também tem as nossas linhas. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de estrutura fixa para usina solar, que tem algumas vantagens, tanto em relação à sustentabilidade, quanto ao que a gente estava falando aqui, que seria a longo prazo, médio e longo prazo, você tem ganhos econômicos também. Então ali você tem resistência à corrosão, resistência mecânica, leveza, flexibilidade de projeto e ele é reciclável 100%. Vamos pegar cada um dos pontos. Um dos desafios hoje para a estrutura solar é a corrosão. Então o alumínio, naturalmente, ele cria uma camada de óxido que protege, ela é aderente e impermeável, ela vai proteger o alumínio contra a corrosão. Então, uma vez que você forma essa camada em contato com o oxigênio, ela não vai acontecer como no ferro, por exemplo, que ele descama e acaba continuando essa corrosão. O alumínio ele é autorreparador, então qualquer arranhão ele vai oxidar e ficar selado novamente. Então você não vai ter esse problema com corrosão. Qual que é o impacto disso? Você vai gastar bem menos dinheiro com manutenção. Aonde você consegue utilizar? No Brasil inteiro. Nosso sistema ele é projetado com as diretrizes do Eurocode 9, que é uma norma internacional ISO para estruturas em alumínio específica, e ela está calculada para qualquer região do Brasil. Então, qualquer lugar do Brasil que a gente tiver uma usina ou alguma instalação solar, a gente pode colocar alumínio e tornar ali o projeto ou a planta mais sustentável. Ergonomia e segurança. Pelo material ser bem leve, você
também facilita a movimentação do material no canteiro de obra, a instalação, você reduz o impacto e aumenta a segurança nos trabalhadores que estão ali. Com o design e flexibilidade. Com alumínio extrudado, por exemplo, a gente consegue colocar detalhes nos perfis para melhorar a montagem, facilitar e melhorar bastante também a vida do instalador e também ser mais eficiente, colocando material onde é necessário, afinando algumas partes do perfil e sendo mais eficiente nesse projeto. Reciclabilidade e impacto ambiental. Ele é 100% reciclável, vai circular na economia e ele também preserva recurso natural, porque você reciclando você não vai precisar fazer a mineração novamente. Um pouco aqui de recuperação do investimento, parte financeira. Ele tem um alto valor de revenda como sucata. Então, no fim da vida útil de uma usina, por exemplo, você consegue recuperar até 40% do seu investimento vendendo a sucata. E ela vai simplificar o transporte também, a logística, vai gastar menos combustível para carregar esse material num caminhão até o canteiro de obra e vai reduzir o custo operacional também, a movimentação dentro do canteiro vai ser mais fácil. E aqui um pouco sobre a Hydro. A Hydro é uma empresa 360, uma multinacional norueguesa, mas tem operação no mundo inteiro. Então aqui no Brasil a gente tem bastante mineração no Pará, então a gente produz bauxita e alumínio, produz alumínio primário também no norte. Tem as refusões, que a gente transforma esse alumínio primário em tarugos para poder extrudar, por exemplo. Tem as plantas de extrusão. Temos também plantas de refusão para reciclagem de alumínio. Então, a gente consegue até produzir tarugo com selo verde, que é uma alta porcentagem de material reciclado. A gente consegue certificar isso. E os produtos finais, a gente também fornece produto final, por exemplo, para um automóvel, eu consigo reduzir o peso e reduzir a emissão nos automóveis utilizando o alumínio. É uma das saídas que a indústria usa para reduzir peso de automóvel. Bom, aqui um pouco das certificações, a gente é certificado ali nas ISOs normal aqui do Brasil, e a Hydro também é certificada pela Aluminium Stewardship Initiative. Basicamente é uma organização global sem fins de lucro que vai dar diretrizes de como você ter uma cadeia de alumínio desde a bauxita até o produto final sendo sustentável. Então a gente é certificado e a gente tenta fazer o melhor possível na questão de sustentabilidade na empresa. Bom, aqui um pouco das metas globais, que vão ser os nossos guias aí, que seria, por exemplo, as ambições climáticas. A gente tenta produzir material quase zero emissão entre 2025 e 2030, para reduzir até 2030 30% das emissões e zerar as emissões até 2050. Essas são as metas da Hydro para a questão climática. Para ambiental, a gente tem a reabilitação das áreas mineradas, a biodiversidade nos novos projetos líquida, ela vai ser 100%, toda a parte, o terreno que vai ser minerado. País. Então, para marcar esse lançamento aqui no Encontro Nacional 25, quero convidar vocês agora a assistirem ao trailer oficial do documentário. O que eu percebo é que muitos brasileiros ainda não se deram conta de que nós fomos capazes de construir uma das máquinas mais fantásticas do mundo no seu gênero, que é uma máquina chamada Sistema Interligado Nacional, conhecida também como SIM. E o SIM, basicamente, é toda a infraestrutura existente no país, de geração, transmissão de energia, que interliga todas as usinas e pontos de consumo de energia de praticamente todo o país, em todas as regiões. E uma das características mais impressionantes desse sistema
é que 90% de toda a energia gerada no sistema interligado brasileiro, no Brasil, provém de fontes de energia renovável. O Brasil hoje está na vanguarda da transição energética, né? Já somos uma nação com geração renovável, ganhando força e ganhando relevância, né? A descarbonização da economia depende muito de geração de energia limpa e renovável. O Brasil continua precisando dar o seu exemplo para o mundo. Uma salva de palmas, por favor. Que a gente espera de coração que esse primeiro olhar inspire vocês, tanto quanto inspirou a todos nós. O documentário completo, a tela vai mostrar isso para vocês, mas já saibam, está no canal do YouTube da B Solar. Parabéns, Sawaia, parabéns, Kolosuke. Pessoal, agora sim a gente volta. Alê, por favor, no palco verde e também Amorim no nosso palco laranja. É isso? É que tá tudo verde ainda, mas já... Eu falei verde o seu? É azul, né? Azul, verde sou eu. É isso. Alê e Amorim. Então, para os que chegaram agora, nós temos então esses 3 palcos simultâneos. Vocês podem mudar a frequência de acordo com o interesse de vocês para cada palco. Também o volume, muitas pessoas têm me perguntado sobre o volume, aqui na lateral vocês conseguem, e qualquer dúvida, nós temos pessoas da nossa equipe nas laterais que podem auxiliar com esses fones. Bom evento? Bom evento. Vamos que vamos, gente. Antes de chamar aqui no palco, para a gente começar aqui no palco verde o nosso próximo painel, vou deixar algumas mensagens enviadas por entidades internacionais. E a primeira mensagem foi enviada especialmente para o nosso encontro nacional pela CEO do GCS, Global Solar Council, a Sônia Dunlop, e a gente vai ouvir agora ela no vídeo. Todos, tudo bem? Tem volume se precisar aí do ladinho, tá bom? Ok? Antes de iniciarmos nosso segundo painel do dia, eu quero avisar que vocês, agora no período da tarde, podem visitar a vitrine Absolar. Ela estará aberta com diversas empresas apresentando soluções e tecnologias e serviços. Vamos então ao segundo painel de hoje, do Palco Laranja, com o título Energia, Sustentabilidade e Impacto, o papel do Brasil na nova economia verde. Lembrando que os nossos painéis têm espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela, ou até mesmo no verso do seu crachá. E vai abrir para um site e você vai selecionar o painel e preencher o formulário com a sua pergunta, que vamos ler no debate. O coordenador do painel vai receber, pela nossa equipe coordenadora, as perguntas que você fizer, tá bem? Um minuto da atenção de vocês para um agradecimento aos nossos apoiadores. O nosso anfitrião é a VEG, e como parceiros Platinum nós temos o Grupo Energia, a Sungrow, a Valmont. Os nossos parceiros Rubis são Grovat e a Solar Group. E os nossos parceiros Cristal são a Mara N0, Caixa Econômica Federal. Vamos então conhecer os nossos painelistas. Luciana Colette. A Luciana Colette é editora da Broadcast Energia, um serviço de informações sobre o setor energético da Broadcast Agência Estado, plataforma pioneira na distribuição de conteúdo e dados em tempo real para os segmentos financeiro, corporativo, agro e governo. Ela é jornalista com mais de 20 anos de experiência no jornalismo econômico brasileiro. Possui longa trajetória de cobertura, principalmente de setores de serviços regulados, como energia elétrica, gás, infraestrutura de transportes e saneamento. Formada em jornalismo pela Casper Libero, possui pós-graduação em jornalismo econômico pela COGEAI, PUC, São Paulo, MBA em informações econômico-financeiras e mercado de capitais pela FIA e MBA pela Facamp. Ela foi premiada pela plataforma Negócios da Comunicação nas últimas 8 edições do Prêmio Especialistas, que reconhece jornalistas experts em diversas áreas da economia,
com reconhecimentos na premiação em categorias como bens de capital, matriz energética e petróleo, gás e energia elétrica, e transporte e logística. Venceu ainda o Prêmio de Jornalismo Mercado Livre de Energia Elétrica e Energias Renováveis. Ufa, vamos para outro agora. Otávio Rosa. Otávio Rosa é sócio da Value Bridge, consultoria especializada em reestruturação empresarial e planejamento estratégico, onde por 13 anos conduz projetos como CEO e CFO. Possui sólida experiência em distribuição e comercialização de energia e na cadeia fornecedora do setor em projetos referências em EPC para transmissoras de energia, apoiando a organização em desafios de performance, gestão e estruturação de processos críticos. Júlia Forlani. A Júlia tem mais de 20 anos de experiência conectando a sociedade civil, a formulação de políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. Ao longo de sua carreira, colaborou com instituições de destaque, como a Choca Instituto Humanitas 360, PNUD, Freedom Network. Atualmente é especialista em parcerias estratégicas no Instituto Amazônia Mais 21, liderando iniciativas para promover a economia verde na Amazônia Legal por meio do desenvolvimento de projetos, ativos, cadeias de valor e fundos de Blend Finance. Paulo Rezende. Ele é gerente de transição energética da FINEP. Com mais de 20 anos de atuação na FINEP, Paulo desempenhou atividades em diversas áreas da empresa. Atualmente gerencia o Departamento de Transição Energética na agência. É mestre em Políticas Públicas pela EBAP-FGV, graduado em Administração Industrial pelo Cefet Rio de Janeiro, e especialista em Propriedade Intelectual, Empreendedorismo e Gestão da Inovação. Guilherme Paloni. Ele é engenheiro de aplicação e desenvolvimento com 13 anos de experiência na Hidro, atuando na interface entre engenharia, produto e cliente. É responsável pelo desenvolvimento de produtos para o segmento de energia solar da empresa, com foco em cálculo estrutural e projetos de produtos e perfis. Obrigado a todos. Tem a palavra nesse instante, abrindo as falas oficiais, a Luciana Collet. Obrigada. Não, eu vou falar daqui, tá bom? Para vocês? Então, tá bom. Eu queria agradecer, então, a organização do evento, a Epsolar, pelo convite para estar aqui, né? Esse tema muito importante, acho que ganhou ainda mais força nesse ano, né? Com a COP, né? Falar de economia verde. E é uma oportunidade mesmo estar aqui e discutir o presente e o futuro, né? Então, de desenvolvimento econômico, mas com propósito, né? Procurando, então, procurando a proteção do meio ambiente, procurando o desenvolvimento social, a redução das diferenças sociais, né? Das desigualdades sociais, proteger a biodiversidade e propiciar aí uma redução das emissões, né? Uma redução do impacto ambiental nas atividades econômicas, né? E para isso um ponto fundamental é, como sabemos, o uso racional, né, dos recursos e... Opa, desculpa, gente. E também formas, né, estratégias para reduzir o impacto das empresas, né, nas suas atividades produtivas, ou mesmo a adoção de alguma medida de compensação, como reflorestamento, como aquisição de créditos de carbono. São muitas as estratégias, né, e no Brasil a gente tem um terreno muito fértil para isso,
né? A gente está até cansado de ouvir falar que o Brasil pode ser um líder na economia verde, né? Falta muitas vezes sair do campo das ideias e ir para a prática, né? Ir além, né? A gente já ir além do discurso de que temos uma matriz verde, de que temos muitas possibilidades e superar também os desafios de atração de investimentos, de tantas travas que ainda temos na nossa economia para efetivamente liderar essa transição energética global, essa execução de fato de uma economia verde, né? Então, para começar essa nossa discussão, eu queria pedir ao Otávio Rosa, né, que é especialista em reestruturação de empresa, tem, né, como já foi falado, muita experiência aí em vários elos da cadeia do setor elétrico, né? E eu queria te perguntar, então, como impulsionar as práticas sustentáveis dentro dessa cadeia que é verde no seu produto final, mas talvez, né, tem um caminho ainda a percorrer para a efetiva sustentabilidade de sua atividade, né? Enfim. Legal. Bom, prazer. Obrigado, viu, Luciano? Então, acho que já contou um pouquinho da história da Valubrid, né, que é onde eu sou sócio, mas o que a gente percebeu aí durante todo esse tempo no setor elétrico, né? Existe um conflito natural entre essa nossa vontade e o nosso discurso com a prática econômica do setor. Então, o setor ele é um setor voltado por retorno sobre investimento. Então, todas as empresas precisam ter retorno no seu investimento. E muitas vezes esse retorno sobre investimento ele faz com que as práticas convencionais sejam perpetuadas. Porque não necessariamente uma prática sustentável tem um retorno maior do que uma prática não sustentável. Então, por exemplo, vamos pensar numa distribuição de energia, né, que foi um momento que a gente trabalhou aqui ao longo da consultoria. Toda distribuidora, ela depende de quanto ela investe para poder ela receber ali na sua tarifa que cada consumidor paga, né? E a parte mais difícil e que tem mais briga é na hora de aprovar quais projetos você vai fazer, onde você vai aplicar o seu dinheiro. E quando prazo, né, 5, 10 anos, ele fica para depois. Porque tem um monte de coisa que vai te dar um retorno maior num prazo muito mais curto. Então isso é uma grande dificuldade. Na hora que você olha, por exemplo, a cadeia, que é uma cadeia de suporte, né, para o setor elétrico. Então a gente fez um projeto grande numa grande construtora do setor, que ela constrói linhas de transmissão. Então, na verdade, ela não ganha concessão, né? Mas só que, como a gente sabe, é um leilão. Então, leilão ganha quem leva no menor preço. E o menor preço vai ser o mais barato e não necessariamente é o mais limpo. E o pior é que a construtora, muitas vezes, ela tem práticas, tem as certificações, tem todas as suas qualificações, mas se ela não precificar no menor valor possível, no menor prazo de conclusão, ela dificilmente ganha algum projeto. E aí você vai para um outro lado, por exemplo, a gente tem comercialização de energia. Ela, na verdade, ela é uma grande carona, né, nesse setor. Ela potencializa e acelera, mas ela não define. Então, por exemplo, você tem energia incentivada ali, que foi uma boa coisa, a gente tem estímulos a vender energias incentivadas, que são energias limpas, né, a solar, por exemplo, é uma delas. Mas se você não tiver um grande estímulo, em especial do mercado, ou dos governos, ou da agência reguladora, ela não vai conseguir acelerar essa transição. Então a gente fica meio assim, até o ponto é uma dicotomia, né? Então, assim, como eu consigo ser sustentável no modelo econômico que não estimula a sustentabilidade, sabe? Então, assim, o que esse modelo econômico estimula, eu não estou fazendo juízo de valor, não, tá? Se é certo ou se é errado, não. Ele estimula que o acionista ele vai querer ter o retorno mais rápido possível na maior percentual possível, né? Então ele vive de tia, na verdade, para os financeiros, assim. Mas nem sempre a parte sustentável ela vai estar na frente desses outros projetos. Eu tenho certeza que no longo prazo ela vai, tá? Porque essa conta a gente vai pagar em algum momento. Talvez não seja na nossa geração, pode ser que seja na próxima. Então eu acho que essa dificuldade de diferença de modelo com a prática, com o que a gente procura, isso dificulta demais essa mudança nessa cadeia do setor energético. Então, e a gente pensa, beleza, mas aí como é que eu consigo resolver esse problema, né? Não adianta eu cruzar meus braços e esperar, né, a conta chegar.
Primeiro, a gente tem que entender que todos nós vamos pagar essa conta de algum jeito. Ou pagando um pouco mais de tarifa, ou mudando os nossos hábitos agora. Essa eu acho que é a primeira coisa, a gente precisa aceitar que a gente vai ter que pagar um pedaço dessa conta, né? E isso passa também assim por todos os elos da cadeia. Então, o consumidor final, que também é o contribuinte, vai ter que pagar mais. Vai pagar uma tarifa maior, para ter uma energia melhor, mais limpa, um ambiente mais saudável, que no médio e longo prazo ele não se degrade. O acionista, que é o dono da empresa que vive de TIR, lá, de retorno sobre investimento, precisa entender que ele vai ganhar um pouquinho menos, né? E o governo vai ter que forçar essa transição através de agências reguladoras. Então ele vai ter que forçar isso de uma forma que todos percebam que todos nós vamos ter que contribuir de alguma forma. Então, assim, só para fechar, um último exemplo de uma coisa que deu certo nesse setor e nesse sentido. Não na parte ambiental, mas talvez na parte social. A gente tem, por exemplo, na distribuição, os consumidores baixa renda, né, que eles têm desconto na tarifa. E a gente tem aquele programa antigo que deu muito certo no Brasil, que chamava Luz para Todos também. Levava luz para a gente que não tinha sequer capacidade de ter energia. E todos nós pagamos um pedacinho. Assim. Na hora que você paga o seu consumidor aqui de São Paulo, você vai pagar um pedaço da tarifa para contribuir com aquele cara que mora no interior do Pará. Para poder ajudar a pessoa carente, né, que vive ali numa região de difícil acesso, para ter uma energia mais barata. Então, a gente tem exemplo que deu certo. Então, eu acho que é muito por uma conscientização. E pensando na parte como assim, acionista, executivo, consultoria, todos nós, assim, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar bastante as decisões do que você vai investir, estudar bastante, conseguir demonstrar que no médio e longo prazo esse tipo de coisa se paga. Por que se paga? Para que o próprio acionista e que todos que fazem parte da decisão da empresa entendam que, apesar de não ser um projeto ou um investimento que ele vai se resolver e vai se pagar em 1 ano ou 2, em 5 ele vai e vai dar muito mais dinheiro do que uma prática convencional, porque ele vai fazer com que a própria indústria mude também. Então eu acho que esse é o nosso papel nesse momento, sabe? Então procurar entender essa transição é necessária e desenvolver técnica de gestão para poder conseguir fazer essa transição também. Acho que é isso. Obrigado. Muito bom, obrigada. Então, acho que nada melhor do que ouvir também uma empresa na prática, como faz para avançar nas suas iniciativas de sustentabilidade, né? A Hydro é uma empresa que, de um lado, já tem produtora de alumínio, um metal reconhecidamente mais limpo, digamos assim, né, pela sua capacidade de reciclagem, mas também é uma empresa que investe em energia renovável, né, que usa bastante disso para reduzir sua pegada. Então, eu queria aproveitar e perguntar para o Guilherme um pouco dessa estratégia da companhia, seja nas suas ações internas de sustentabilidade, mas também como seu produto final, né, os produtos de alumínio podem contribuir na sustentabilidade da cadeia, né, em especial a cadeia aqui solar, né, já que estamos aqui nesse evento solar. Fique à vontade. Para a apresentação, acho que eu vou ali no púlpito. A gente... É a segunda apresentação, me parece que a segunda, essa era. Bom, eu vou falar um pouco para vocês sobre o alumínio, focado na sustentabilidade. A Hydro já é bastante focada nessas questões de sustentabilidade ambiental, etc. E a gente vou mostrar para vocês um pouco na prática como que a gente pode ter algumas ações para melhorar a sustentabilidade em qualquer setor que a gente consegue atuar. Bom, o alumínio ele é bastante abundante na crosta terrestre, 8% da crosta terrestre é alumínio, então a gente tem uma grande abundância de alumínio. E ele pode estar em toda parte. O maior desafio é a gente ter uma produção na cadeia moderna e sustentável.
O alumínio é um metal forte, leve, ecologicamente correto e ele vai fazer parte aí do futuro mais inteligente e sustentável. Ele é um banco de energia, na verdade, ele gasta muita energia no alumínio primário e depois, para reciclar, gasta muito menos energia. Ele é infinitamente reutilizável e reciclável e não perde propriedades depois de ser reciclado. Bom, onde que a gente consegue utilizar alumínio? Basicamente em todos os setores, desde o automotivo, construção civil e energia solar é uma delas. 75% de todo o alumínio já fabricado no mundo continua sendo reutilizado através de reciclagem ou ele está ainda em vida útil o produto. 1 tonelada de alumínio reciclado vai economizar 9 toneladas de emissão de CO2 e 6 toneladas de bauxita. Então é muito importante reciclar o alumínio. Então 100 milhões de toneladas de CO2 já foram economizadas todos os anos com a reciclagem de alumínio. Tá dando para escutar melhor? Agora acho que sim. Bom, a hidro em si a gente usa mais de 2/3 da energia é limpa para produzir alumínio. Então ela é uma das empresas de produção de alumínio com menor pegada de carbono no mundo. E para reciclar no alumínio é utilizado apenas 5% da energia do que para a produção original. Bom, aqui um pouco do ciclo de vida do alumínio. Então a gente parte lá da bauxita, produz alumínio através de um processo químico, utiliza bastante energia elétrica para ter o alumínio primário. Depois que a gente entra para o processo de fabricação do produto final, através de extrusão, laminação, fundição, etc., a gente consegue entrar no ciclo do produto que ele vai ser reciclado e utilizar 5% da energia que seria utilizada para ter alumínio primário novamente. Bom, e aí, como que a gente vai conseguir aplicar isso na geração solar, por exemplo? A gente fornece alumínio para vários players do mercado e a gente também tem as nossas linhas. Então, por exemplo, a gente tem uma linha de estrutura fixa para usina solar, que tem algumas vantagens, tanto em relação à sustentabilidade, quanto ao que a gente estava falando aqui, que seria a longo prazo, médio e longo prazo, você tem ganhos econômicos também. Então ali você tem resistência à corrosão, resistência mecânica, leveza, flexibilidade de projeto e ele é reciclável 100%. Vamos pegar cada um dos pontos. Um dos desafios hoje para a estrutura solar é a corrosão. Então o alumínio, naturalmente, ele cria uma camada de óxido que protege, ela é aderente e impermeável, ela vai proteger o alumínio contra a corrosão. Então uma vez que você forma essa camada em contato com o oxigênio, ela não vai acontecer como no ferro, por exemplo, que ele descama e acaba continuando essa corrosão. O alumínio ele é autorreparador, então qualquer arranhão ele vai oxidar e ficar selado novamente. Então você não vai ter esse problema com corrosão. Qual que é o impacto disso? Você vai gastar bem menos dinheiro com manutenção. Aonde você consegue utilizar? No Brasil inteiro. Nosso sistema ele é projetado com as diretrizes do Eurocode 9, que é uma norma internacional ISO para estruturas em alumínio específica, e ela está calculada para qualquer região do Brasil. Então, qualquer lugar do Brasil que a gente tiver uma usina ou alguma instalação solar, a gente pode colocar alumínio e tornar ali o projeto ou a planta mais sustentável. Ergonomia e segurança. Pelo material ser bem leve, você também facilita a movimentação do material no canteiro de obra, a instalação, você reduz o impacto e aumenta a segurança nos trabalhadores que estão ali. Com o design e flexibilidade. Com alumínio extrudado, por exemplo, a gente consegue colocar detalhes nos perfis para melhorar a montagem, facilitar e melhorar bastante também a vida do instalador.
e também ser mais eficiente, colocando material onde é necessário, afinando algumas partes do perfil e sendo mais eficiente nesse projeto. Reciclabilidade e impacto ambiental. Ele é 100% reciclável, vai circular na economia e ele também preserva recurso natural, porque você reciclando você não vai precisar fazer a mineração novamente. Um pouco aqui de recuperação do investimento, parte financeira. Ele tem um alto valor de revenda como sucata. Então, no fim da vida útil de uma usina, por exemplo, você consegue recuperar até 40% do seu investimento vendendo a sucata. E ela vai simplificar o transporte também, a logística, vai gastar menos combustível para carregar esse material num caminhão até o canteiro de obra e vai reduzir o custo operacional também, a movimentação dentro do canteiro vai ser mais fácil. E aqui um pouco sobre a Hydro. A Hydro é uma empresa 360, uma multinacional norueguesa, mas tem operação no mundo inteiro. Então aqui no Brasil a gente tem bastante mineração no Pará, então a gente produz bauxita e alumínio, produz alumínio primário também no norte. Tem as refusões, que a gente transforma esse alumínio primário em tarugos para poder extrudar, por exemplo. Tem as plantas de extrusão. Temos também plantas de refusão para reciclagem de alumínio. Então, a gente consegue até produzir tarugo com selo verde, que é uma alta porcentagem de material reciclado. A gente consegue certificar isso. E os produtos finais, a gente também fornece produto final, por exemplo, para um automóvel, eu consigo reduzir o peso e reduzir a emissão nos automóveis utilizando o alumínio. É uma das saídas que a indústria usa para reduzir peso de automóvel. Bom, aqui um pouco das certificações, a gente é certificado ali nas ISOs normal aqui do Brasil, e a Hydro também é certificada pela Aluminium Stewardship Initiative. Basicamente é uma organização global sem fins de lucro que vai dar diretrizes de como você ter uma cadeia de alumínio desde a bauxita até o produto final sendo sustentável. Então a gente é certificado e a gente tenta fazer o melhor possível na questão de sustentabilidade na empresa. Bom, aqui um pouco das metas globais, que vão ser os nossos guias aí, que seria, por exemplo, as ambições climáticas. A gente tenta produzir material quase zero emissão entre 2025 e 2030, para reduzir até 2030 30% das emissões e zerar as emissões até 2050. Essas são as metas da Hydro para a questão climática. Para ambiental, a gente tem a reabilitação das áreas mineradas, a biodiversidade nos novos projetos líquida, ela vai ser 100%, toda a parte, o terreno que vai ser minerado, depois de um tempo da finalização, ela vai voltar todo o ambiente ali, toda a fauna e a flora para o local. E a outra meta é reduzir 50% dos materiais que emitem gases até 2030, em relação a 2018. A gente também investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, ali uma metodologia de tailing dry backfill, que é basicamente usar um filtro prensa e secar os rejeitos da mineração, causando muito menos impacto ambiental do que o processo, a metodologia comum. Diminuir também os aterros e eliminar o uso de aterros até 2040. E também ações sociais, capacitar 500 mil pessoas em educação e desenvolvimento e também ser responsável na cadeia produtiva total, usando ali a transparência e rastreabilidade, buscando o produto até no fim da vida útil e reciclando ele para continuar ali naquele ciclo de vida útil dos produtos de alumínio. Bom, acho que era isso, um pouco para falar da Hydro e das ações e dos produtos que a gente tem para ajudar nessa parte de sustentabilidade no Brasil. E é basicamente isso. Obrigada. Agora, quando a gente fala de
economia verde, a gente fala também de inovação, né, da necessidade de inovação para avançar em todas as frentes, né, seja em redução de ganho de eficiência, redução de emissões, enfim. Então, eu queria aproveitar e perguntar para o Paulo da FINEP as iniciativas ali que a instituição tem apoiado, em especial na cadeia solar, né? Por favor. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, antes de mais nada, agradecer à AB Solar pela grandiosidade desse evento que está sendo produzido. Para nós é gratificante poder falar num fórum tão qualificado, com atores de excelência. Então, desde já, me sinto feliz por estar participando desse painel. Meus companheiros também são altamente qualificados. Eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Sou Paulo Rezende. Atualmente, eu lidero a equipe de transição energética da FINEP na diretoria de empresas. Então, os projetos liderados por empresas brasileiras para inovações em transição energética, abrangendo desde petróleo e gás, solar, eólica, hidrogênio, captura de carbono, biocombustíveis e temas correlatos. Comigo, meu time, inclusive temos representantes do meu time aqui também prestigiando esse evento. E a ideia aqui é falar um pouco sobre o recorte da inovação, tentando posicionar o máximo possível no contexto da energia solar. A energia solar, inclusive, não só a energia, mas o segmento de geração solar, que tem passado por transformações. Se alguns anos atrás nós podíamos falar sobre atores do processo de geração solar, hoje é muito difícil. A tendência é que cada vez mais a gente fale sobre elos de uma cadeia de geração e distribuição de energia. Mesmo o gerador descentralizado, o gerador off-grid, ele hoje tem desafios porque o excedente energético embora pareça uma oportunidade, na maioria das vezes ele se torna um problema a ser mitigado, mas mitigado como? Com a integração entre os agentes, com inovação, com geração de novas oportunidades de negócios baseados em energia. Uma energia limpa, uma energia renovável, uma energia sustentável no contexto da transição energética, das melhores características possíveis. A solar e a eólica, para nós, são fantásticas nesse sentido, sem esquecer também que a gente tem a hidrelétrica e um longo histórico de desenvolvimento também, que acaba integrando com a solar quando a gente fala, por exemplo, de solar flutuante. Esse é um projeto que a gente tem acompanhado, inclusive pioneiro lá em Itaipu, que vale muito a pena falar. Eu falei isso tudo porque eu só tenho 10 minutos, então eu quis fazer um panorama geral e agora eu vou abordar o conteúdo da melhor forma possível. A FINEP é uma agência que caminha para os seus 60 anos de existência, sendo a agência do governo federal para ciência, tecnologia e inovação no país. Então, desde o começo, quando nós financiamos a estruturação dos laboratórios de pós-graduação para pesquisas de ponta no país, passando pelo financiamento à engenharia e apoiando todos os setores da matriz econômica, a FINEP sempre teve como papel estimular a consolidação da inovação como um valor empresarial sustentável. Por quê? Porque tem vários estudos internacionais que determinam que inovação é o motor do crescimento, da geração de riqueza. Então, o Brasil, muitos anos atrás, já tinha histórico de incentivo à tecnologia e isso naturalmente precisa ter ações articuladas em nível de política, compartilhada com as associações de classe, compartilhada com as lideranças empresariais, para que se possa consolidar o quê? O benefício para a população. Nós trabalhamos para o benefício da população brasileira, em termos de riqueza, qualidade de vida, saúde e outros aspectos. Nós temos um motor político chamado Nova Indústria Brasil. O que o Nova Indústria Brasil nos impõe? Prioridades nacionais no contexto do desenvolvimento industrial, da neoindustrialização. E essa neoindustrialização, ou seja, o fortalecimento da indústria brasileira, passa por vários aspectos relacionados ao domínio das tecnologias. Quem atua na cadeia solar sabe, por exemplo, que nós temos algumas lacunas dentro do domínio tecnológico da cadeia. Quando a gente fala de células fotovoltaicas, quando a gente fala de alguns outros elementos, nós não temos o total domínio, porém, temos boas perspectivas de avanço. Por quê? Porque as empresas brasileiras têm se posicionado para dominar essa cadeia. Qual é a vantagem de você dominar uma cadeia industrial? A vantagem é simples. Primeiro, a redução de dependência tecnológica. Segundo, se você domina a tecnologia, você começa a ter a oportunidade de gerar ganhos de produtividade e ganhos de logística. Se você não consegue liderar no preço premium, para quem estava lá
no passado estudando Porter, etc. Se você não consegue liderar por preço premium, você vai liderar por escala. É simples assim, a dinâmica industrial, embora haja outros modelos, esse é o mais fácil de se entender. E além do Nova Indústria Brasil, lembrar que o Brasil tem também outras políticas relacionadas à geração de energia renovável, transição energética, como o Plano Nacional de Hidrogênio, o Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda e outros instrumentos. Conceito-chave para a FINEP é adicionalidade. O que é adicionalidade? Falou muito bem o nosso painelista, primeiro, que quando você precisa fechar a conta para investir, você vai apostar no quê? No que te dá menor custo, maior retorno. Essa é a ponderação na lógica empresarial. A adicionalidade é o seguinte, é quando a empresa identifica uma oportunidade de investir, por exemplo, numa tecnologia que vai trazer ganhos de produtividade, que vai trazer ganhos financeiros, porém, essa tecnologia não está ainda comprovada, não está madura para a sua aplicação. E o governo provê recursos, por meio de crédito subsidiado, por meio de subvenção econômica, para fazer com que o empresário se sinta estimulado a avançar naquela maturidade, que ele possa não só demonstrar a viabilidade daquela tecnologia, como colocá-la no mercado, efetivamente levá-la à disseminação. Quais são as prioridades de apoio na FINEP atualmente? Tem alguns termos-chave para mim que eu costumo pensar neles 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qual é o primeiro? Adensamento de ecossistema industrial. Todos os elos da cadeia solar, aonde se diz isso aqui só tem importado, são pontos de interesse para fomento de projetos da FINEP. Opa, só tem importado? Tudo bem. Qual é o ganho econômico que eu tenho de consolidar um ator nacional capaz de prover esse produto que hoje é só importado? Opa, eu tenho os atores, as associações de classe, os grandes players confirmam para mim que existe sim vantagem econômica disso. Então eu vou fomentar atores industriais capazes de cobrir essas lacunas. Simples assim. Contribuir para a soberania tecnológica com inovações de rotas nacionais, ou seja, prestigiar os pesquisadores brasileiros, os empresários brasileiros que estão desenvolvendo tecnologia, que estão fazendo ações de P&D aqui no país. Além disso, consolidar a cultura de cooperação empresa e ICT, fazer com que as empresas tenham por hábito levar para centros de excelência, como Instituto Senai de Inovação, universidades federais, em outros segmentos, Embrapas, também o CPQD, o Instituto Lactec e outros, os seus problemas tecnológicos para que eles deem soluções economicamente viáveis e escaláveis para solucionar gargalos industriais. E, além disso, apoiar o desenvolvimento de tecnologias e inovações com ineditismo nacional ou mundial. Quais são as oportunidades de financiamento na cadeia solar? O primeiro que eu falo logo de cara, nacionalização de elos da cadeia. Então, se eu consigo fazer uma cadeia completa aqui, primeiro, as discussões de natureza complementar à atividade econômica, como, por exemplo, regimes fiscais, etc., elas passam a ter outro tom. Eu não estou preocupado, nesse momento, se o produto estrangeiro é mais barato ou não para desenvolvimento tecnológico. Por quê? Se eu desenvolvo uma rota nacional que me dá competitividade, que é escalável, pode ser que toda a cadeia solar ganhe competitividade com esse processo pelo simples fato dela passar a não depender de importações, de regimes fiscais diferenciados, de outros elementos para se viabilizar. Então, esse é um ponto que a gente incentiva. Apoio a componentes críticos desenvolvidos a partir de tecnologias nacionais, integração entre a geração solar, armazenamento e gestão energética, inclusive para mitigar curtailment. Toda vez que eu sou obrigado a dizer para um gerador, pare de gerar, eu estou impondo um prejuízo para ele. Então, eu preciso saber, pelo outro lado, para onde vai a energia que eu não posso jogar no grid? Essa é uma pergunta mais importante, que leva a uma associação com fabricantes de soluções de armazenamento, talvez geração de hidrogênio, talvez conversão em outros elementos ativos. E ganhos de eficiência a partir do aprimoramento de componentes de geração e distribuição. Como o tempo aqui é curto, eu não vou falar sobre os instrumentos. Aliás, é mais importante que eu não fale. No último slide vai ter o meu contato de WhatsApp e e-mail. Vocês podem copiar, entrar em contato e vocês vão comprovar que eu respondo. Por incrível que pareça, nós somos bastante transparentes na FINEP. Vou falar só sobre 2 tipos de apoio. Primeiro, crédito. Quando é que o empresário deve tomar crédito com a FINEP? Quando ele tem um fluxo de receita já projetado. Então, se eu tenho uma tecnologia que, mesmo ainda incerta, eu já tenho uma boa perspectiva de validar e escalar, fale conosco sobre crédito. Agora, quando eu tenho uma tecnologia mais promissora, mas ela ainda precisa demonstrar viabilidade econômica ou viabilidade técnica, eu posso falar sobre subvenção econômica, popularmente conhecida por um nome horrível que é fundo perdido, aquele que você não tem que restituir ao governo. Sobre isso,
Falando, amanhã a gente deve anunciar publicamente uma chamada de R$500 bilhão de subvenção econômica para a transição energética. Vale a pena vocês acompanharem os canais de mídia da FINEP. Para fechar, que eu estou vendo 30 segundos piscando, eu vou falar só sobre alguns exemplos de tecnologia de geração fotovoltaica que a gente tem estimulado aqui no Brasil, apoiado com recursos. Então, vou citar o Grupo Anexo, que recebeu subvenção econômica para criar o quê? Um polímero que, aplicado em cima de um módulo fotovoltaico, aumenta em até 19% a eficiência na geração. Qual é a grande vantagem desse polímero em comparação a outras soluções existentes no Brasil? Pode ser aplicado em capacidade já instalada. Eu posso pegar uma usina em funcionamento, fazer um procedimento de manutenção que inclui a aplicação desse polímero e eu consigo gerar até 19% a mais de energia naqueles módulos. Nós estamos também em cooperação, uma empresa brasileira e uma empresa norueguesa, apoiando um desenvolvimento de uma rota tecnológica para flutuadores, para membranas, para a parte de solar flutuante. E, por fim, para encerrar, que meu tempo já acabou, nós estamos também estimulando, na parte de inteligência embarcada para geração solar, o desenvolvimento de chips para trackers, que é liderado pela Chipos, que é uma empresa do Sul, para que a gente possa ter uma geração mais eficiente. Esse material vai ser disponibilizado pela organização, vocês podem depois ter acesso a todos os outros cases que eu não vou citar, porque meu tempo é curto, porém, vou deixar aqui por alguns segundos, se me permitirem, os dados de contato. Eu sou Paulo Rezende, aquele é meu e-mail de contato, mas vocês podem anotar o telefone, entrar em contato pelo seu software de comunicação instantânea de preferência, e eu salvo, respondo, a gente começa a conversar. Qual é o último recado que eu preciso deixar para vocês? A FINEP é uma agência baseada no fomento à inovação, mas o que a gente percebe é que o fomento à inovação passa por uma etapa anterior, que é o diálogo para o fomento da inovação. Então, se o empresário tem a oportunidade de investir em tecnologia nacional, se uma associação de classe quer promover um debate qualificado sobre como impulsionar o seu setor de modo a gerar soberania, de modo a gerar produtividade e benefício para o país, vocês devem chamar e contar com a FINEP para que a gente possa fazer esse diálogo da melhor forma. Obrigado. Obrigada, Paulo. A Júlia também vai falar de financiamento, mas numa outra vertente aí, né, unindo recursos públicos e privados. Eu queria que ela, enfim, aproveitasse essa oportunidade também para falar um pouco desses arranjos, né, de estruturas financeiras que permitem alavancar, aí neste caso especificamente, projetos ligados à Amazônia, né, um nosso berço de uma floresta tropical com uma biodiversidade incrível, né? Mas que não é só floresta, que tem muita oportunidade de negócio para manter e fazer crescer ali a região. Então, Júlia, por favor. Olá, gente. Obrigada, Luciana. Bom... tá bom. Tá ok. Vou falar um pouquinho mais baixo aqui, que acho que está todo mundo escutando aqui através dos nossos headphones. Então, queria primeiro agradecer a Absolar pelo convite de estar aqui e começar falando, acho que, enfim, as falas anteriores, acho que elas trouxeram um pouco o tamanho do desafio que a gente está falando, em termos de como é que a gente vai descarbonizar a economia. E acho que esse ano todo mundo conseguiu acompanhar, acho que independente de qual setor, a gente recebeu no Brasil a COP30 e eu acho que mais do que a gente recebeu no Brasil, a gente levou a agenda climática no coração da Amazônia, na cidade de Belém, e acho que ali ficou muito evidente tanto os desafios como também as oportunidades da economia verde que a gente tem no país e também os desafios de desenvolvimento regional que a gente tem em algumas discrepâncias em relação a cada uma das regiões e aí, obviamente, a Amazônia representa uma grande oportunidade de desenvolvimento de negócios, sobretudo de negócios verdes e falo aqui enquanto Instituto Amazônia Mais 21, que é um instituto liderado a partir da Confederação Nacional das Indústrias e que reúne as 9 federações das indústrias que compreendem a Amazônia Legal brasileira. E enquanto dentro desse sistema da CNI, a gente tem promovido mecanismos de como é que a gente leva a agenda do ESG, dos ODS e da sustentabilidade, sobretudo a agenda climática, para dentro dos desafios da indústria e das indústrias, principalmente da região norte do país.
Então, enfim, a gente acabou desenvolvendo aqui uma ferramenta que é a Facility de Investimentos Sustentáveis, que contribui com o que o Otávio estava falando, justamente na gente reduzir os riscos e aumentar as oportunidades em mecanismos de transição. Eu acho que agora a gente tem discutido muito como é que a gente torna mecanismos que sejam net zero, né, que a gente fala, que sejam descarbonizantes, como é que a gente torna essa economia possível. E aí a gente, acho que enquanto mecanismo, acho que, claro, incentivar a inovação é fundamental, o envolvimento da iniciativa privada é fundamental, mas a gente também precisa, sobretudo quando a gente está pensando em novas cadeias produtivas, em novos arranjos socioeconômicos que reduzem as desigualdades, a gente está falando de uma composição. E aí a gente monta uma facility de investimentos sustentáveis que nada mais é que uma estrutura, uma arquitetura de financiamento híbrido que consegue alocar diferentes tipos de capital, e o que eu estou querendo dizer é capital privado, que pode ser a fundo perdido, capital subvencionado, capital público a fundo perdido, capital privado a partir de mecanismos de crédito ou mesmo de mecanismos de financiamento, e também o capital filantrópico para a gente construir uma esteira em que a gente consiga transformar hoje projetos que têm muitos riscos, reduzindo e entendendo quais são esses ambientes de altos riscos para construir toda uma cadeia produtiva. Então, esse é o desafio que a gente vem apresentar enquanto Facility de Investimentos Sustentáveis. A gente tem trabalhado nesses últimos anos construindo essa estrutura e, sobretudo, trazendo diferentes atores, diferentes players para justamente pensar nessa composição de capital. Então, hoje a gente tem um fundo catalítico que tem essa função exatamente quase de capital perdido, mas que vai justamente fazer um levantamento de conhecimento, mecanismo de assistência técnica, como mecanismo de redução de riscos, e também ser um pouco um capital que vai melhorar as condições para que outros capitais, inclusive comerciais, consigam entrar para tornar essas novas cadeias produtivas acessíveis e fomentadoras de uma nova cadeia, né, de uma indústria descarbonizada, digamos assim. Então, esse é o nosso desafio. A gente, né, enfim, acho que a presença que a gente quer ter aqui é justamente chamar as empresas que têm trabalhado. Eu acho que o setor fotovoltaico ele foi um pouco um agente pivotante aí na construção de uma cadeia, né, da transição energética limpa, que acabou trazendo aqui quase um bom estudo de que a descarbonização ela é rentável, ela pode ser um mecanismo de geração de riqueza, de trabalho, de emprego com muito melhores qualidades. Então, acho que esse é